Bom dia para todos os irmãos e irmãs. Louvado seja o Senhor. Agradeço o Senhor por essa oportunidade de estar aqui em Jaru. Fiquei muito alegre e satisfeito em conhecer Rondônia, né? O nosso Brasil é tão grande e nós brasileiros não conhecemos nosso país. Eu estou pela primeira vez em Rondônia e fico muito satisfeito, um excelente lugar, a qualidade de vida de vocês é muito boa. Aqui você consegue dormir bem, né? Sem barulho, graças ao Senhor. As cidades grandes, você não tem esse sossego todo. Então, louvado seja o Senhor. Desfrutei muito todos esses hinos, né? Esse último também, muito precioso, né? E a irmã falou assim: eis-me aqui, Senhor, transforma-me. Esse deve ser o nosso anelo e oração. Todos os presentes disponibilizamos o esboço da mensagem. Os irmãos que não tiverem nas cadeiras que estão desocupadas, têm disponível. Os irmãos poderiam, irmãos e irmãs, o bom seria que todos tivessem em mãos o seu esboço, né? Porque você poderá acompanhar o que estamos ministrando, né? Comprovando, atestando, conferindo nas Escrituras, né? E também os irmãos poderão levar o esboço consigo. Ontem também foi distribuído um esboço. E durante a semana, com você com mais tempo, na sua casa, você poderá conferir na Bíblia, né? Ler as referências bíblicas com calma, e para que possamos ter uma compreensão adequada, plena, completa dessa porção na palavra. Louvado seja o Senhor. O tema geral dessa segunda mensagem que estamos distribuindo para os irmãos, o tema geral é a revelação crucial nas Escrituras. No esboço, os irmãos estão vendo aí mensagem 3. Na verdade, são muitas mensagens, e nós, de acordo com a direção do Senhor, separamos algumas. Ontem, por exemplo, foi a mensagem 1. A mensagem 2, já achamos, puxa, vamos compartilhar com os irmãos em Jaru a 3. Então, mas na verdade é de uma sequência de várias mensagens, né? E aí a nossa segunda aqui vai ser no esboço está escrito 3, mas para vocês é a segunda, né? Do mesmo tema, né? Então, o tema geral, essa revelação crucial da vida nas Escrituras. E o tema desta porção de hoje é o cordeiro, o maná, e os produtos comestíveis da boa terra. A leitura bíblica, eu gostaria de ler com os irmãos. Eu vou ler porque todo o conteúdo da mensagem vai estar centrado nessas porções da Bíblia. Então, para evitar ficar lendo os versículos, eu vou ler tudo de uma vez, né, para poder ficar, os irmãos ter essa referência básica. Êxodo capítulo 12, versículo de 1 a 14. Então, Êxodo 12, versículo de 1 a 14. Vai falar o quê? Capítulo 12, eu botei o 14. Vai falar da Páscoa, né? Então, do versículo 1 ao 14, menciona a Páscoa. A instituição da Páscoa lá no Antigo Testamento, quando da saída do povo de Deus, a nação de Israel, da escravidão do Egito, né? Deus, então, esses versículos narram isso. Ora, versículo 1, ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: 2. Este mês será para vós o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família.
Mas, se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-ás juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Versículo 5. O cordeiro ou o cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras. 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha. 7. Tomarão do sangue e poluão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que comerem. 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos, com ervas amargas a comerão. 9. Não comereis dele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a sua cabeça com suas pernas e com sua fressura. 10. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, tanto dos homens como dos animais. E sobre todos os deuses do Egito executarei juízos. Eu sou o Senhor. 13. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. 14. Este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Através das vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. A próxima referência é o capítulo 16 de Êxodo, no versículo 4. Então, mesmo livro de capítulo 16, versículo 4 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e sairá o povo e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. A próxima referência é o versículo 13 a 15 do mesmo capítulo 16. Diz assim: E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. E pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do arraial. Quando desapareceu a camada de orvalho, eis que sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, semelhante a escamas, coisa miúda como a geada sobre a terra. Até o 15, né? E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Então lhes disse Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. E agora o versículo 31 do capítulo 16. Diz assim: A casa de Israel deu-lhe o nome de maná. Era como a semente de coentro, era branco e tinha o sabor de bolos de mel. Josué, capítulo 5, de versículo 11 e 12. Então, Josué, o livro de Josué, capítulo 5, versículos 11 e 12, diz assim: E ao outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do produto da terra pães ázimos e espigas tostadas. E no dia depois de comerem,
de terem comido do produto da terra, cessou o maná, e os filhos de Israel não o tiveram mais. Porém, nesse ano, comeram dos produtos da terra de Canaã. Então, essas são as referências bíblicas, base do nosso encargo para compartilhar com os irmãos. Eu pergunto para os irmãos, está muito alto aí? Eu falo alto, né? Talvez esteja incomodando os irmãos. Eu estou aqui me detendo para falar baixo, porque eu falo alto, né? Eu sou um pouco surdo, né? A minha profissão, eu trabalhava com aviação, né? Eu sou mecânico de avião e helicópteros, né? Estou aposentado já, né? Aí fiquei meio surdo. Aí minha mãe e minha esposa falam assim, todo surdo fala alto, né? É o meu caso. Eu sou um pouco surdo. Amém. Aleluia. Bem, irmãos, no Algarismo Romano número 1, diz assim, os irmãos podem acompanhar no esboço, né? Ao experimentar a salvação de Deus, o povo de Israel, tipificando a igreja, passou por 3 etapas do desfrute de Cristo, alimentando-se dele. Então, ao experimentar a salvação de Deus, Israel estava cativo no Egito, tipificando o mundo, o Egito tipifica o mundo, sobre a tirania e escravidão de um rei chamado Faraó, que era o Faraó, o rei egípcio, e ele é um tipo de Satanás. Ou seja, no mundo, as pessoas são escravas de Satanás, né? Essa era a condição do povo de Deus no Egito. Mas o Senhor é maravilhoso e providenciou a salvação do seu povo. E para eles salvarem o seu povo, sabemos de toda a história, os irmãos já, né? O Senhor levantou Moisés e tal, e depois Deus ordenou que o faraó libertasse o seu povo. Aí houve toda uma resistência, né? E chegou nessa fase final, onde o Senhor determinou que viria um anjo exterminador e mataria o primogênito de todas as famílias, né? Inclusive dos animais. E nessa última flagelo que Deus estipulou como punição aos egípcios, o próprio filho do faraó faleceu. Bem, mas a salvação de Deus para o seu povo era o quê? Que eles deveriam preparar um cordeiro, né? Esse cordeiro tipifica Cristo que havia de vir há mais de 2000 anos depois. Esse cordeiro pascal, né? Deveria ser comido, né? Assado, com ervas amargas. Os sangues deveriam ser colocados nos umbrais das portas, porque quando o anjo viesse, o anjo exterminador viesse dar cabo do primogênito, onde houvesse o sangue, aquela família estava protegida. Quem tinha o sangue em todo Israel, nas suas casas? Em todo o Egito, aliás? Só o povo de Israel. Então ninguém da casa de Israel sofreu daquela perda de morrer o primogênito. Eles foram salvos por causa do sangue. O sangue daquele cordeiro, que é um tipo de Cristo, nos redime de nossos pecados. Então, por causa do sangue, todos nós fomos salvos. Cristo é o verdadeiro cordeiro de Deus. O ponto aqui está relacionado à questão crucial da vida nas Escrituras e a questão de o cordeiro, o maná e os produtos comestíveis. Ontem vimos sobre a questão da alimentação. Deus criou o homem. Depois que Adão foi criado mais velho, ele não deu uma tarefa para ele, simplesmente comer, desfrutar. Estava tudo pronto. A nossa necessidade é o que Deus quer que nós comemos da árvore da vida. A árvore da vida também é um tipo de Cristo. Jesus falou em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, vós são os ramos. Estamos ligados no Senhor. Ele é a verdadeira árvore da vida. Mas aqui estamos vendo sobre o cordeiro. Cristo como cordeiro, aqui ele foi comido. Por quê? Porque ao comer o cordeiro, o povo estaria fortalecido para sair. Ou seja,
para sair do mundo, para nós sairmos do mundo da escravidão do pecado, nós precisamos nos alimentar do Cordeiro de Deus, que é Cristo. Como comemos o Cordeiro de Deus? Hoje mesmo pela manhã, desfrutando dos hinos, puxa, eu estava desfrutando de cada palavra do hino. Quando estamos exercitando o nosso espírito em adoração ao Senhor, nós estamos comendo do Senhor. O livro de Salmos é maravilhoso, é um salmodiar, é desfrutar do Senhor, da sua beleza, do seu amor, da sua misericórdia. Ao louvar, estamos comendo do Senhor, como o nosso Cordeiro. Ao ler a palavra, nós estamos comendo, estamos alimentando o nosso ser tripartido, porque nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Todo o nosso ser, ele precisa se alimentar. O nosso corpo, né? Se nós não alimentarmos nosso corpo, nós morremos. Na hora que nós nascemos, ali começou uma vida de comer e beber. Até alguns aqui estão, eu e o Luciano, acho que já temos acima de 50 anos, né? Então acho que nós estamos no mínimo 50 anos comendo e bebendo, todos os dias, para manter esse corpo vivo. Então nós temos a necessidade biológica de comer, de alimentar o nosso corpo. Dentro do nosso corpo nós temos uma alma. A nossa alma também tem necessidade de se alimentar. A alma, nós temos um irmão precioso ali que ele faz psicologia, estuda psicologia. A nossa alma é o nosso ser psicológico. Também nós precisamos alimentar a nossa alma. A nossa alma é composta de 3 partes: corpo, aliás, a mente, a vontade e a emoção. É a parte psicológica, é a psique do ser humano. Então, desde que nascemos, nós estamos alimentando nossa mente, aprendendo. A criança está com fome, como é que eu não sei falar, o que é que eu vou fazer? Eu vou chorar. Aí ela chora, a mãe vai lá e dá o leite. Ela já aprendeu, puxa, quando eu estiver com fome é só eu gritar que ela vai me dar leite. Então ele está aprendendo. Depois vai crescendo, vai se alimentando, vai crescendo, começa a falar papá, mamã. Ele está aprendendo. Tem 90 anos de idade, estamos aprendendo a vida inteira. Na escola, né? Começa a aprender a ler e escrever, depois termina o 1º grau, o 2º grau, vai para a faculdade, se gradua, depois vai fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Algum jovem que opta ser médico, ele vai estudar a vida inteira. Os médicos estão tudo aí estudando essa questão da Covid aí, né? Nós passamos por uma pandemia. Então todas as profissões, não importa, se é médico, se é advogado, qual for, ele vai estar aqui estudando. O que é isso? É alimentar a mente de conhecimento. Então o nosso corpo biológico tem necessidade de se alimentar. Por isso contratamos as coisas físicas para alimentar o nosso físico. Comemos feijão, arroz, queijo mineiro, o queijo aqui de Rondônia tem muita influência de Minas Gerais, né? Muitos capixabas estão por aqui, né? Que vieram daquela região lá de Minas, fronteira com o Paraná ali e tudo. Bem, aí e tem a nossa emoção. A mente também se alimenta, a emoção também se alimenta. Você está triste, você vai ouvir um hino, uma música para se alegrar. Você tem vontade, eu tenho vontade as mulheres quando estão grávidas, eu tenho vontade de comer manga verde. Aí o marido vai procurar trazer manga verde para ela, para satisfazer a vontade dela. Eu que sou nordestino, né? Apesar de ter saído criança do Nordeste, mas meus pais, minha família, eles gostam de um cabrito. De vez em quando eles compram um cabrito lá, faz um pirão de cabrito, é uma delícia, né? Isso é culinária do nordestino, acho que vocês não conhecem, né? Mas, vez outras, vamos satisfazer a nossa vontade comprando cabrito para fazer o almoço e tal. Então, sempre estamos buscando satisfazer a nossa vontade. Como? O que é isso? É um alimento. Alimentamos o nosso corpo, alimentamos a nossa alma, mente, vontade e emoção. E Deus nos criou com um órgão espiritual chamado o Espírito do Homem. Isso está em 1 Tessalonicenses 5, 23. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Provérbio 20 e 27 fala que
O nosso espírito é a lâmpada do Senhor. Para que Deus criou o espírito no homem? Para Ele mesmo vir habitar no homem. O nosso espírito humano é como se fosse o nosso estômago espiritual. O nosso estômago físico, a gente come o feijão e o arroz, ele vai digerir aqui. Depois da digestão, vai para os intestinos, ele é assimilado e depois vai para todo o nosso organismo, né? O café da manhã de hoje, daqui a algumas horas, ele vai estar em todo o meu ser. Vai para as minhas células, né? Vai distribuído em todo o corpo. Ou seja, aquele alimento que eu comi pela primeira refeição da manhã vai se tornar a minha pessoa, né? Assim também é no aspecto espiritual. Quando nós desfrutamos do Senhor, quando saímos dessa reunião, desse encontro dos irmãos, desse culto, o que nós comemos aqui? Comemos uma comida espiritual. Estamos percebendo aqui que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual para nós comermos. Como comemos? Louvando, lendo a Bíblia, orando, tendo comunhão com os irmãos, compartilhando um com o outro as nossas experiências. Isso é comer. Aleluia. Eu tenho que ficar atento para o meu tempo, para não ultrapassar o prazo que os irmãos me deram. Oh, Jesus. Vou acompanhar aqui, além. Prosseguindo aqui. Letra A. Na primeira etapa do nosso comer, o povo de Israel comeu o Cordeiro Pascual no Egito e lhes deu força para saírem do Egito, serem separados do mundo. Então precisamos estar nos alimentando de Cristo como nosso alimento, para termos força para deixar o mundo, deixar o Egito. Número 1, a carne do Cordeiro Pascual deveria ser comida para o suprimento de vida, ou seja, para sermos energizados, fortalecidos. A carne do Cordeiro significa o Cristo, a vida do Cristo crucificado e ressurreto, como suprimento para o redimento, para o povo redimido de Deus. Letra B de bola. Mediante a encarnação, crucificação e ressurreição de Cristo, sua carne tornou-se o alimento para o povo redimido de Deus. Em João 6,57, o Senhor fala, né, que Ele veio não fazer a sua vontade, né, mas a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que nos alimentemos do Filho, porque Ele é o verdadeiro pão do céu. Vamos ver mais referências na frente a respeito disso. Número 2, pelo sangue do Cordeiro somos redimidos do juízo de Deus, e pela vida do Cordeiro somos fortalecidos e energizados para fugir do Egito. Então, pelo sangue o povo foi salvo da morte, né? Ali pelo anjo exterminador. Mas não basta apenas ser salvo pelo sangue, sermos nossos pecados perdoados. Deus precisa que nós saímos do Egito, saiamos do mundo. Para sair do mundo, para ter força para deixar as coisas do mundo, nós precisamos estar nos alimentando do Senhor. Aí nós temos força, então precisamos estar comendo de Cristo. Número 3, a maneira adequada de comer o Cordeiro Pascual era assado no fogo. Comer Cristo assado no fogo é crer na sua cruz. Ele sofreu por nós sob a ira de Deus, sob a ira santa de Deus, exercida em seu juízo, significado pelo fogo. 4. O povo de Israel comeu a cabeça, as pernas e as vísceras do cordeiro. Então a ordem de Deus ali para Israel era comer todo o cordeiro, não devia sobrar nada. Por isso que se o cordeiro fosse grande para uma família pequena, ele chamava o vizinho, de forma tal que devia comer a cabeça, as pernas e até mesmo as vísceras. Isso tem significado espiritual. A cabeça, nós vimos ontem, tipifica a sabedoria. Para nós termos a sabedoria de Deus para entender as coisas espirituais, nós precisamos nos alimentar de Cristo como o nosso cordeiro. Precisamos ler a palavra para termos a sabedoria. Isso significa comer Cristo, a cabeça do cordeiro. Comer as pernas, tinha que comer as pernas do cordeiro. As pernas era para se movimentar, significa se movimentar, se mover. Nós, para pregarmos o Evangelho, para visitarmos as pessoas, para se mover,
o Evangelho se mover através de nós precisamos, isso é comer Cristo como as pernas do Cordeiro. Ou seja, precisamos estar nos alimentando desse Cordeiro. Comer as vísceras, as entranhas, as partes interiores. É como o apóstolo Paulo fala em Filipenses. Nós precisamos amar os irmãos com afetos interiores das entranhas de Cristo. Em Filipenses capítulo 1 registra isso. Ou seja, nós precisamos de experimentar Cristo interiormente para amar o próximo, amar as pessoas. Pregar o Evangelho, por um lado, é obedecer à comissão, à ordem de Deus para cada cristão, para cada um de nós. Em Mateus 28, se me engano, 18, 19, 20 e 21, está lá, o Senhor Jesus fala: toda autoridade me foi entregue no céu e na terra, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando-os a andar no caminho. Ou seja, é uma comissão. Ao fazer isso, ao pregar o Evangelho, ao testemunhar Cristo para outras pessoas, por um lado, estamos obedecendo uma ordem, uma comissão que Deus deu a cada crente, a cada um de nós. Não pense que é função apenas do irmão Lino. O irmão Lino tem que pregar Evangelho. Não, a ordem foi para o irmão Lino, para todos nós, irmãos e irmãs. Cada um tem a sua comissão. Uns podem pregar Evangelho para uma cidade inteira. Deus capacitou ele para isso. Outros, uma cidade inteira é muito grande. Talvez a minha rua. É a comissão de Deus para você. Outros, a minha rua tem muita gente. Eu não tenho força de pregar Evangelho para tanta gente. Mas o Senhor pode pegar o seu vizinho. Alguns têm dificuldade, mas o vizinho eu nem conheço, a pessoa estranha. Mas você pode pregar Evangelho para o seu tio, para o seu primo, para o seu irmão. Então, o importante é todos nós comermos de Cristo, nos alimentar dele, para que sejamos fortalecidos no nosso espírito, para termos sabedoria, representando comer a cabeça do Cordeiro, para termos força em nossas pernas para andar e cruzar o Mar Vermelho, sair do Egito, e comer das entranhas, as partes interiores de Cristo. Amém. Vamos para a letra B de bola, a letra maiúscula, por causa do meu tempo. O relógio aqui corre demais. Acho que o meu relógio parece que trabalha muito mais rápido que o de vocês, Mas acho que eu é que sou lento, B. Na segunda etapa, o povo de Israel comeu maná no deserto, que os reconstituiu com o elemento celestial para ser o povo celestial de Deus. Irmãos, nós estamos aqui na terra, mas na verdade, a nossa pátria não é terrena. Nós somos cidadãos do reino dos céus. O nosso destino é a eternidade, no novo céu, nova terra, na nova Jerusalém. Nós somos um povo celestial. Precisamos, na nossa experiência como cristão, não podemos ficar estagnado, parado. Deus deseja que a nossa salvação seja desenvolvida. Cresçamos na nossa experiência como cristão. É como uma criança. A criança, quando nasce, ela não fica bebê para o resto da vida. À medida que ela vai comendo, ela vai crescendo. Qual o nome da irmã? Carolina. Tem quantos anos? Perdão por perguntar, porque as mulheres não gostam de falar de idade. Mas eu não ouvi direito, que eu sou meio surdo. Vamos colocar que ela falou 15 anos, Vamos colocar 15 anos. Mas 15 anos atrás, a Carolina era um bebezinho, talvez de 2 quilos, 2,5 quilos, 3, Mas olha o tamanho da Carolina aí. O que foi que aconteceu com ela? Ela comeu, 15 anos comendo. Começou a tomar leite materno, depois veio uma papinha, veio lá uma sopinha. Hoje ela já come até churrasco, Mas o que? Por tanto ela comer, 15 anos, está aí. Uma moça formada, grande, pronta para casar. Por quê? Porque ela comeu. O crescimento, humanamente falando, ocorre mediante a alimentação. Espiritualmente também, o Senhor deseja que nós, como cristãos, quando nós cremos em Jesus, nós nascemos de novo.
nos tornamos filhos de Deus. Fomos salvos ali pelo sangue ali. Quando o cordeiro foi colocado no zumbai da porta, nós fomos salvos, não fomos mortos. O Senhor nos perdoou dos nossos pecados quando Ele ofereceu o sacrifício por nós na cruz. Mas uma vez que nós somos salvos, é como se nós fôssemos ainda um bebê espiritualmente. O desejo do Senhor é que nós cresçamos, que nós desenvolvemos nossa salvação. Jesus, quando vier buscar a sua igreja, Ele não vai casar com uma menininha de 2 anos. Vai casar com O casamento não ocorre com uma criança, ocorre com uma moça formada, uma adulta. Espiritualmente falando, o Senhor precisa que nós cresçamos, nos tornamos uma noiva adornada, preparada para o casamento. É isso que o Senhor está fazendo com a igreja. Para isso precisamos, na nossa experiência como cristão, como filhos de Deus, precisamos crescer. Precisamos comer do cordeiro para sair do mundo. E uma vez que saímos do mundo, estamos no deserto, que foi o lugar que o Senhor quis levar o seu povo, para ali mudar a dieta. E aí não tinha mais alimento do Egito para comer no deserto. Qual era a única opção deles comer no deserto? No deserto não pode plantar soja, não pode plantar milho, feijão, não tem nada. É deserto, só tem areia e sol. Deus alimentava ele com o quê? Com maná. O maná é um tipo de Cristo. Em João capítulo 6, Jesus fala que os descendentes, os pais dos filhos de Israel comeram do maná no deserto, mas ele era o verdadeiro pão que desceu do céu. Jesus é aquele que desceu do céu, como Espírito, ele desceu em Maria e foi gerado ali em Jesus. E ele, em João capítulo 6, ele fala: eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não é digno de mim. Os fariseus ali que ouviram o Senhor falar, eles não entenderam nada de comer da carne dele. O que esse homem está falando? Jesus está falando dele mesmo, como sendo o pão, o verdadeiro alimento que nós comemos. Precisamos comer. Então, um cristão, nós precisamos nos alimentar do alimento celestial. Então, quando Israel estava no deserto, a intenção de Deus era tirá-los do mundo e mudar a dieta. Não mais se alimentar das coisas do mundo, mas agora das coisas celestiais, um alimento celestial, porque nós somos um povo celestial, somos o povo de Deus. Ele quer mudar a nossa constituição, o nosso elemento constituinte do nosso ser. Acho que foi ontem, nós comemos um peixe na casa da irmã Diva. Como que é o nome daquele peixe? Alguém lembra aí? Tambaqui. Uma delícia. Eu comi só costela porque acho que o espinho é maior, porque os menorzinhos eu não sei comer peixe. A irmã me deu a dica lá para comer só a costela, que tem um espinho grande, né? Mas estava uma delícia. Se nós formos comer tambaqui uma semana inteira, um mês inteiro, se alguém chegar perto de você, você vai estar cheirando tambaqui. O seu hálito vai ser tambaqui. Por quê? Porque tambaqui faz parte de você. Você comendo só. Então nós comemos aquilo que somos, nós somos aquilo que comemos. Então o desejo do Senhor, irmão, é que nós nos alimentamos dele como nosso maná. Mas ficou aí no maná apenas? Não, o Senhor intencionava que eles entrassem na terra de Canaã. A terra de Canaã tipifica o Cristo todo inclusivo, com abundância de alimento. A gente vai ler Deuteronômio capítulo 8, né? Aí fala assim, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de figueira, terra de romeiro, terra de azeite, terra de mel. Então a terra muito rica, aquela terra tipifica o Cristo todo inclusivo, abundância de alimento. Quando um daqueles 10 espias, os espias foram enviados, os 12 espias foram enviados, eles trouxeram um cacho de uva carregado por 2 pessoas. Quer dizer, é uma terra muito rica, né? Cristo deseja, Deus deseja que sejamos esses que se alimentam
abundantemente de Cristo. Para isso precisamos deixar totalmente as coisas do Egito. A letra C de casa está na página seguinte, né? Na terceira etapa. Então, a primeira etapa desfrutou do cordeiro. Na segunda etapa desfrutou do maná. Na terceira etapa desfruta aqui do produto da terra, que é o que eu estou falando para vocês. Na terceira etapa, o povo de Israel comeu os ricos produtos da terra. Fala Josué capítulo 5, número 1. A boa terra, desfrutada pelos filhos de Israel, é o tipo máximo de Cristo na Bíblia. Ela é um tipo completo do Cristo, todo inclusivo de Cristo. 2. Cristo não é somente a nossa vida, Ele também é o nosso território, nossa esfera na qual andamos. A terra de Canaã, Deus tirou o povo do Egito, eles estavam no Egito escravos, eles atravessaram o deserto, e depois Deus introduziu na boa terra de Canaã. O povo estava andando na terra, vivendo na terra, desfrutando da riqueza da terra, comendo da terra. O viver deles era na terra de Canaã, a terra prometida. Um dos hinos que nós cantamos falou do lugar, né? O Senhor é nosso lugar, né? Nosso lugar. Irmão, nosso lugar não é Jaru. Sim, estamos em Jaru, mas nosso verdadeiro lugar não é Jaru. Nosso verdadeiro lugar é Cristo. É Cristo, Ele é o nosso lugar. Nós precisamos andar com Cristo, andar nele. Ele é o nosso território. Precisamos andar nele. Vivendo, vou trabalhar, a irmã vai para a escola, para a faculdade, outro vai trabalhar, nós temos que estar andando nele. Senhor Jesus, obrigado por esse dia. Você leu um versículo antes de sair de casa, você está lá meditando naquele versículo. O que você está fazendo? Você está andando em Cristo. Você está desfrutando dele como o cordeiro, como o maná. É isso que o Senhor deseja, que nós sejamos aqueles que andam em Cristo, que vive Cristo, que desfruta Cristo, que bebe Cristo, que come Cristo. Ele é o nosso pão. Jesus tem nosso território, número 3 agora. Letra C de casa, número 3. A boa terra tipifica o Cristo todo inclusivo como herança. Como a herança do povo de Deus para o seu desfrute. E as riquezas da boa terra tipificam as riquezas insondáveis de Cristo em diversos aspectos. Cristo é nossa herança, irmãos. A boa terra é a herança. O que é uma herança? Os mais jovens, né? Herança é algo que você recebe de graça. Você não se esforçou. Você não trabalhou, você não derramou suor para adquirir. O nosso irmão Antônio trabalhou muito, suou muito, laborou. Aí ele tem terra, fazenda cheia de gado. Aí vive até 119 anos, né? Depois o coração dele não aguenta mais, já bateu demais, 119 anos. Aí ele, parte dessa vida, vai para o seio do Senhor, né? Aí ele deixa aquelas fazendas, toda a riqueza. Quem vai herdar aquilo? Os filhos, né? Pede perdão de usar o seu exemplo, mas eu quero fazer isso positivamente, né? Aí os filhos do irmão Antônio, vai receber toda aquela herança de graça. Irmão, Cristo é a herança que Deus deu para nós. Aquela boa terra de Canaã, Deus deu para o povo. O que Deus deseja é que o seu povo desfrute, labore naquela terra, usufrua das riquezas daquela terra, para si, para os seus filhos e para as suas gerações posteriores. Foi para isso que o Senhor nos salvou, irmãos. Nós devemos desfrutar desse Cristo que é a nossa herança. Ele é o nosso cordeiro que foi dado para nós. Devemos comê-lo, desfrutar, usufruir da carne
carne, ou seja, comer desse cordeiro para que ele seja a nossa vida, nossa força para abandonar as coisas do mundo, do pecado. Precisamos beber desse Cristo. Lá no deserto fluía a água da rocha. Aquela rocha ali era Cristo. Em 1 Coríntios diz isso. Aquela rocha seguia o povo de Israel e fluía a água no deserto. E aquela rocha era Cristo. Devemos beber dele. Ele é a nossa verdadeira comida, a nossa verdadeira bebida. Esse é o desejo do Senhor, que nós desfrutemos dele, né? E prosseguindo, para terminar o meu tempo aqui que está terminando, agora em Romanos número 2, eu vou ler direto por causa do meu tempo. 2. Essas 3 etapas de comer tipificam as 3 etapas do desfrute que os crentes têm de Cristo ao comê-lo. Letra A. Ao comerem, nas primeiras 2 etapas, os crentes são energizados para sair do mundo e são constituídos com Cristo como elemento celestial. Então, ao comer do cordeiro, nós somos fortalecidos para sair do mundo. Porque muitas vezes nós somos presos no mundo, irmão. As coisas do pecado, nós somos atraídos, não conseguimos largar as coisas da nossa vida que entristecem o coração do Senhor. A gente sabe que o Senhor não está contente com aquela nossa prática de viver, mas nós não conseguimos nos livrar daquela situação. Por quê, irmão? Porque estamos fracos. Nós precisamos comer de Cristo, precisamos beber Cristo, precisamos ler a palavra, precisamos reunir com os irmãos, precisamos orar, precisamos desfrutar do Senhor, louvar ao Senhor, porque ao comer desse Cristo como o nosso cordeiro, Ele vai nos fortalecer. E aí eu não tenho mais tempo de ficar correndo atrás de cinema, eu vou para a reunião com os irmãos. Se eu estou lendo uma palavra, se eu estou desfrutando do Senhor, se eu estou comendo desse cordeiro, eu tenho força para resistir o convite do meu amigo para ir para o campo de futebol. Eu gosto de futebol, mas eu tenho o jogo de futebol e tem a reunião da igreja. Para onde que eu vou? Eu quero ir para o futebol, mas eu preciso estar com os irmãos. É uma luta. Eu tomo essa decisão de deixar aquilo que me afasta de Cristo, para que eu possa vencer isso. Eu preciso de força, e para isso eu preciso comer do cordeiro. Então esse é um ponto. Ao comer do cordeiro nós somos fortalecidos, energizados. Letra C de casa, né? Para terminar aqui. À medida que comemos Cristo e o desfrutamos com os produtos da boa terra, somos constituídos com Ele, sendo iguais a Cristo em vida, natureza e expressão, para a edificação da igreja como o corpo de Cristo e o novo homem, o reino de Deus. O novo homem é o reino de Deus. A igreja é o reino de Deus. A igreja é a família, é a esfera do governo de Deus. O reino de Deus foi semeado em cada um de nós. Cristo passou por um processo. Deus, para nos salvar, o próprio Deus passou por um processo. Deus se tornou homem. Deus, que é Espírito, se encarnou. Ele tornou-se homem. Quem foi que entrou em Maria? O Espírito Santo. Deus é Espírito. No João capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era a palavra. Então, no princípio, na eternidade passada, antes do homem ser criado, era a palavra. E algumas versões falam, era o verbo, né? Depende da versão, né? No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, quem é a palavra? No capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 1, a palavra era Deus. Podemos definir. No versículo 1 fala, a palavra era Deus. Aí no versículo 14 fala assim, e a palavra tornou-se carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Quem foi que tornou-se carne? Ou seja, Deus tornou-se carne. Então aquele menino no ventre de Maria, na verdade era o próprio Deus encarnado, tornou-se
carne. Em Isaías 9, 6, diz assim, sobre aquele menino que vos nascerá. O nome dele será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Era o nome desse menino, Pai da Eternidade. Quem é esse menino? É Deus. Por isso que o nome dele, o nome que Deus deu para Jesus foi Jesus. O que significa Jesus no hebraico? Jeová Salvador. Ou seja, Jesus é o próprio Jeová, é o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus onipotente, que veio nos salvar. Isso é Jesus. Isso foi o nome que Deus deu para Jesus. Jesus, Jeová Salvador. E qual foi o nome que os homens deram para Jesus? Quando estava aquela criança, aquele jovem andando lá, aquele homem de 30 anos andando, qual era o nome que os homens deram para Jesus? Deram o nome de Emanuel. O que quer dizer? Deus conosco. Jesus é Deus conosco. Esse Deus se encarnou, ele se tornou homem, viveu entre nós 33 anos e meio, foi à cruz no meu lugar, no seu lugar, para nos redimir, para derramar o seu sangue, como aquele cordeiro lá da Páscoa de Êxodo capítulo 12. E ele foi sepultado, morreu, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, tornou-se o Espírito, para todo aquele que nele crê, receba-o como vida eterna. Irmão, todos nós que já cremos em Jesus temos a vida eterna. A nossa irmã Diva, desfrute dessa bênção eterna que o nosso amado irmão, que já dormiu no Senhor, que você, que eu, que todos nós temos. Nós temos a vida eterna, porque cremos em Jesus. Irmãos, o nosso destino é a Nova Jerusalém. Esse é o nosso destino. Já estamos salvos da perdição eterna. Mas ainda precisamos ser salvos em vida. Precisamos crescer em vida como cristãos, para que o nosso viver seja para expressar Deus, para fazer a vontade de Deus, para cumprir o desejo do seu coração, que é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Para tanto, precisamos viver e andar em Cristo. Cristo é o nosso alimento, é a nossa comida, a nossa bebida. Precisamos viver para Cristo, sair do Egito e viver na presença do Senhor. Por isso que a igreja é o reino de Deus, a igreja é a esfera do reino. Quem é que deve reinar no coração do Luciano? Cristo. Se Luciano estiver desfrutando da palavra, se o Luciano estiver louvando o Senhor, uma vida de oração, quem é que está reinando nele? Cristo está reinando. Cada um de nós, irmão, precisamos permitir que Cristo habite ricamente em nós, como Paulo fala nas epístolas. Cristo habitar ricamente em nós é Cristo ser o nosso elemento constituinte. Se eu como pouquinho, eu não sou muito forte. Qualquer corridinha aí, qualquer andada de 100 metros, eu estou cansado, fraco, né? Mas se eu me alimento bem, eu consigo andar quilômetros. Então, por quê? Porque eu tenho muito alimento dentro de mim. Então, se temos muito de Cristo, nós somos fortes espiritualmente. Então, e uma vez fortes, nós podemos cumprir e ser um com a vontade do Senhor. Então, esse é o meu encargo de continuar. Encerrou a minha mensagem, né? Obrigado aos irmãos pela paciência, né, de me ouvir. Que Deus abençoe vocês na leitura do conteúdo desse esboço, né? Ontem os irmãos anunciaram que tem algumas literaturas ali com títulos muito interessantes. Se algum irmão, porventura, se interessar para algum título, os irmãos poderão adquirir. Os irmãos nós trouxemos uma quantidade considerável de livros, né, para doação, para oferta para os irmãos. O nosso irmão Lino colocou ali num armário, né? Aquele armário agora não é mais armário, é uma despensa, né? Muito alimento.
Lá no Nordeste, não sei como é que chama aqui, na casa de meu pai lá no Nordeste, tinha um quarto que chamava-se despensa. Ali tinha feijão, tinha farinha, tinha milho, tinha o porco que eles matavam e assavam o porco, cozinhavam o porco, ali tinha o óleo, a gordura do porco. Aquela despensa era um lugar muito rico de alimento. Agora os irmãos têm uma despensa aqui. Esses livros, não é para ser vendido, é para empréstimo, né? Acho que o irmão Luciano deve depois fazer uma administração aí, os irmãos podem pegar emprestado, né? E aí fica um mês, sei lá, um tempo. Aí você lê o livro e devolve, outro irmão. O Luciano lê, depois o Luciano lê, o Lino lê. E um livro só pode ser lido por todos os irmãos, né? Então, os irmãos vão ter uma biblioteca aí de graça para aqueles irmãos que têm dificuldade e não têm recursos. E também é bom para os jovens, principalmente, exercitar a leitura. E aí os irmãos poderão comer Cristo. Ali dentro, irmão, tem ali Cristo, porque a palavra de Deus é espírito e é vida. Jesus falou assim, as minhas palavras, João 6,63, são espírito e são vida. A palavra é a corporificação de Deus como espírito e vida. E esses livros falam da palavra. Eu acho que até me perdi aqui, eu devo ter estourado o meu tempo. Peço perdão para os irmãos se eu ultrapassei meu tempo. Louvado seja o Senhor. Obrigado, irmão, pela paciência. Que o Senhor abençoe os irmãos. Amém.